Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos Adumb, mais uma edição desse programa, que é uma iniciativa da Associação de Docentes da Universidade de Brasília, seção sindical do ANSSN, a Adumb, que é um espaço de reflexão, de troca de saberes e fortalecimento da luta sindical. Na edição de hoje, nós vamos discutir inteligência artificial, justiça e democracia. Nós estamos agora num cenário de transformações tecnológicas intensas, em que o uso crescente da inteligência artificial nos desafia a refletir sobre limites éticos, impactos sociais e implicações jurídicas dessas ferramentas. Essa inteligência artificial já está presente, por exemplo, em decisões judiciais automatizadas, no monitoramento de dados pessoais, na segurança pública, na gestão de políticas sociais e até mesmo na mediação de relações cotidianas. Frente a isso, surge uma questão central: como garantir que o desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia esteja a serviço da dignidade humana, da justiça social e do fortalecimento da democracia? Para esse debate, que a gente considera urgente e necessário, nós temos a honra de receber o professor José Geraldo de Souza Júnior, jurista, ex-reitor da nossa universidade, a Universidade de Brasília, e professor emérito da UNB. José Geraldo é doutor em Direito, pesquisador, colaborador pleno voluntário da Faculdade de Direito e do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Com sua trajetória profundamente comprometida com os direitos humanos e com a crítica à judicialização excludente da vida, Zé Geraldo nos convida a pensar a inteligência artificial como parte de um projeto civilizatório orientado pela justiça, pela ética e pela dignidade. Bem-vindo, professor Zé Geraldo. Você vai falar umas primeiras palavras para a nossa audiência? Então, primeiro, cumprimentá-lo, professor Pedro Mandagará, meu dirigente. No currículo faltou sindicalizado, sou filiado à DUB desde a criação da associação, né? E depois seção sindical. É uma alegria estar aqui nesses diálogos que a DUB promove, com esse intuito de um espaço de reflexão, né? Politizando o pensamento no sentido de que nossa atividade docente ela se realiza em todo o espaço, né? Precisamos criar mediações educadoras em todos os espaços, né? O nosso lugar de professar não é apenas a sala de aula, né? Mas é transformar todos os espaços em espaços pedagógicos, né? É uma alegria estar aqui e para esse tema, né, Pedro, que é muito importante. Bom, obrigado, professor Zé Geraldo. É, para começar a pensar um pouco nessas questões, né, que estão tão prementes tanto na docência quanto no judiciário, né, na atividade de advogados, juristas, etc. Queria lhe fazer uma primeira pergunta, que é como é que o senhor avalia o papel da dignidade humana como princípio orientador no uso da inteligência artificial no sistema de justiça? Que risco que a gente tem se há, por algum acaso, alguma negligência nessa consideração da dignidade humana no uso da IA, no sistema judicial? Então, Pedro, primeiro, deixe lhe dizer que minha incidência nesse campo não foi por definição de uma área de pesquisa, foi por uma circunstância da atuação mais política, né? Que tem sido incrementada muito fortemente no espaço do sistema de justiça, que interpela os professores da área como eu, né? Então, foi uma convocação para participar de fóruns que começam a discutir esse tema extremamente é, desafiador, interpelante, né? O ano passado, por exemplo, eu participei de um congresso de direito constitucional que tinha como objetivo discutir a própria Constituição e o tema do congresso era a descolonialidade digital, né? E como é que se reconfiguram direitos e saberes na era tecnológica.
e o tema da inteligência artificial estava no centro. Aí é uma primeira tentativa de responder a sua questão. Quer dizer, a preocupação da descolonialidade que esse Congresso colocava era exatamente inferir, né, um processo econômico, social, cultural, econômico, político, jurídico, que é da formação das sociedades e dos povos, que, na nossa experiência, a partir aqui do sul global, passou pela contingência da colonialidade, né? Que realmente, enquanto empreendimento de busca de domínio e de aquisição e de acumulação, né? No modelo colonial, desumanizou o social, né? Por exemplo, a colonialidade se inscreve, e nós vivenciamos isso na nossa história social, pela alienação do humano, porque ela foi é, a escravização, né? Ela foi o domínio dos povos originários para suprimir a sua presença própria, com seus usos, suas tradições, é, na produção da sua existência, nesse espaço ainda inexplorado, né? Mas para conquistar suas terras foi preciso negá-los enquanto sujeitos humanos, né? Por isso que o início de toda a colonialidade é uma desumanização, uma retirada do reconhecimento da dignidade do sujeito, né? Do outro como um interlocutor, como um equivalente, né? Então, a dignidade é sempre uma construção histórica de humanização. Isso que é o processo de formar a dignidade, né? No colonial, o modo de alienar se fez pela escravização. E a escravização, nas circunstâncias em que foi feita, por exemplo, entre nós, ela se inscreve no racismo. Quer dizer, o primeiro elemento de estruturação da colonialidade é racializar a relação entre os sujeitos, né? Porque foi a tentativa de incorporar indígenas, africanos, que eram povos da periferia do movimento de colonização, que foi um movimento capitalista derivado, né, de uma Europa que emergia como potência política e econômica, né? E daí as outras dimensões, né? Por exemplo, desumanizar o gênero no sentido de inferiorizar o feminino e, portanto, a colonialidade também se deu pela perspectiva do patriarcado, não é isso? Mas como é um empreendimento capitalista, o próprio capitalismo em si é uma desumanização, é uma maquinação do humano, né? Por isso que Fanon advertia tanto sobre esse sistema, né, de desumanização, e uma das formas emancipatórias que ele indicava era exatamente vencer o colonialismo para inscrever um novo humano, uma nova humanidade, né? Então, em parte, foi isso que nós discutimos neste congresso, que agora está saindo sob a forma de um livro que vai se chamar exatamente Constituição e Descolonialidade Digital e Impresso, Reconfiguração de Direitos e Saberes na Era Tecnológica, que o professor João Paulo Alain Teixeira eh, organizou, ele que foi um dos dirigentes desse congresso, que forma hoje uma rede de juristas, né, para pensar no campo do direito, que é o campo em que se discute exatamente relações emancipatórias, né? Processos democráticos de constituição permanente de um humano que se emancipa. Foi exatamente nesse campo em que eu, por exemplo, apresentei numa conferência inaugural, e foi aí que eu entrei nesse tema, né? É, que depois veio para o livro, né? Que se chama exatamente Horizontes Democráticos para a Descolonização do Mundo Digital, né? Então, a questão da dignidade está na consciência de que, ainda agora, né,
vivemos formas é, expoliadoras, né? Formas opressivas que reduzem a dignidade do humano e, portanto, essa luta por emancipação se dá em todos os campos e, sobretudo, agora, quando a mediação da política se faz muito fortemente pelo meio digital e com o uso intensíssimo da inteligência artificial, né? Obrigado, professor Geraldo. Acho que deu muitos elementos para a gente começar a pensar, né? Como, por exemplo, essa questão das plataformas serem uma máquina de colonização, recolonização, talvez, né? De incremento dessas relações coloniais, né? É verdade. Eu estava pensando um pouco, bom, primeiro nos argumentos que se utiliza, né, para o uso da inteligência artificial, que muitas vezes vão no encontro da necessidade de agilidade, no caso da educação, talvez pelo número de, sei lá, provas a corrigir ou coisa assim. No caso do judiciário, pelo número de processos que poderiam ter alguma vazão, pelo uso dessa automação, né? Mas daí eu estava lembrando, bom, eu sou professor de literatura, né? Então acho que a única grande intersecção que a gente tem com a área do direito é a técnica da interpretação, né? E a gente não tem, assim como nenhum texto literário que diga plenamente o que ele tem a dizer, a gente também não tem nenhuma regra autoaplicável. Qualquer legislação, qualquer mesmo jurisprudência, né? Ela passa por um mecanismo que eu acho que foi construído pela humanidade ao longo de milênios, né? De várias técnicas hermenêuticas, né? Possibilidades de interpretar o que está no texto legal, ou na jurisprudência, ou nas bases teóricas, que for, né? E a partir disso chegar em algum momento ao caso concreto. Será que não tem uma perda aí quando a gente automatiza e coloca esse trabalho da interpretação para ser feito de forma automática? Você estava pensando um pouco nessa ligação das nossas áreas aqui. Então, Pedro, boa articulação essa, né? E acho que esse é um modo muito eloquente de trabalhar essa questão central que se coloca na perspectiva de um mecanismo, é um mecanismo, né? Que, como tal, tecnologicamente não é em si bom ou ruim, ele depende de como ele é construído e de como ele se realiza, né? Nós não podemos fechar os olhos à questão do avanço tecnológico, desde a mão como primeira ferramenta que humaniza, né? Está lá naquele texto célebre do Marx sobre a transformação do macaco em homem, né? Não é literal, é literário, né? Não é o salto de humanização, né? Não está dizendo que o homem veio do macaco, está dizendo como é que a gente se humaniza, né? E a primeira ferramenta instrumental é a mão, né? Que permite manufaturar, né? Permite manipular, né? É, então, do modo como você coloca, é exatamente esse tipo de preocupação ética que mobiliza os estudos reflexivos sobre o uso desse instrumental, né? É, e que ele só se configura como o valioso com os cuidados que se tem, por exemplo, para que todos esses processos não percam objetivos éticos, fundamentos o, de dignidade e assim por diante, né? Então, tomando o eixo que você colocou, o da interpretação, né? Nesse livro que mencionei, há vários estudos sobre esse modelo, né? Mas eu queria me referir, e acho que isso talvez foi o gatilho que propôs pautar esse tema nos diálogos da Dumbe, foi a recente realização no Vaticano, por auspícios da Academia Pontifícia de Ciências Sociais, né, que se realizou um workshop sobre inteligência artificial e sistemas de justiça, promovido por alto
espírito convocatório do Papa Francisco, né, que infelizmente faleceu na semana em que o último workshop se realizou. E ali, né, nós tiramos ao final, eu fui convidado a participar desse evento, apresentei também um texto, que foi uma declaração de consenso sobre inteligência artificial, consenso do workshop sobre inteligência artificial. E entre as várias leituras que foram expendidas, por exemplo, no campo da essa aproximação que você faz, né? Como é que se faz a mediação ética do uso da inteligência artificial, por exemplo, em sistemas de justiça ou em sistemas democráticos, em processos democráticos. Das nossas conclusões, levando em conta que o Papa Francisco havia sugerido, inclusive criou um termo novo, que ele chamou de algorética. Algorética, né? É, os termos que nós consensuamos e colocamos nessa declaração é que, sim, tem a questão, por exemplo, da eficiência e do acesso à justiça. E que a IA, sim, tem potencial para agilizar processos legais, tornar a justiça mais acessível, mais eficiente. No entanto, a gente concluiu, isso não deve prejudicar o devido processo legal ou os direitos individuais ou coletivos. E por isso, é preciso considerar que, embora ferramentas de policiamento preditivo baseadas em IA possam aumentar a eficiência, por exemplo, da aplicação da lei, é preciso prevenir o risco de perpetuar, olha aí, Pedro, preconceitos. É, e de monitorar o excesso, digamos assim, e a letalidade mediada pela inteligência artificial, mesmo no sistema de justiça, que provém de certas comunidades, comunidades que se instalam e que operam dentro desses processos. Por isso que, na nossa conclusão lá, ainda que apoiando decisões judiciais que possam se valer de inteligência artificial, os juízes têm que ter autoridade final decisória, porque eles precisam permanecer como mediadores humanos para compreender a compreensão contextual e as considerações éticas. Você que é da literatura sabe que uma das peças mais bonitas da literatura mundial é o livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch, a história do juiz que começa a viver no instante em que morre, porque ali naquele seu estertor, ele se revê como alguém que se realizou ou que fracassou no empreendimento hermenêutico interpretativo da realização da justiça, que não ficasse exaurida na engrenagem formal da pura legislação, que não fizesse do juiz, aí voltando à sua literatura, né, um Javert daquele perseguidor implacável que, mesmo acompanhando a história de vida solidária, fraterna de um Jean Valjean, está lá nos Miseráveis de Hugo, né? Não abdica dessa maquinação da sua prática, né? Aliás, no livro do Igor, a única saída dele é heróica, que é o suicídio, porque ele não podia abrir mão dos seus preconceitos, das suas crenças, da sua ideologia, né, que se articulava no formalismo do direito, né? Então, a preocupação é importante porque mesmo as sentenças, né, e algumas estão caminhando para a preguiça da decisão, que é o uso dos formulários digitais, né? Os que operam nesse sistema, eles têm que permanecer sempre preocupados com o uso da IA, porque eles precisam ter atenção ao potencial de vieses incorporados nos algoritmos, que levam a resultados injustos,
especialmente no tocante às comunidades marginalizadas, né, que é o que a gente está assistindo. E não estou me referindo só a povo de rua. Pense, por exemplo, nesse momento em Brasília, em que o sistema de justiça, felizmente ontem o Supremo revogou a multa de 1 milhão por dia que a Justiça do Distrito Federal aplicou sobre os professores de Brasília, né, constrangendo o sindicato que exercia sua função constitucional e civilizatória em defesa dos direitos sindicais dos trabalhadores da educação, né? Então, veja, o Supremo, ao revogar, né, interpelou o Tribunal de Justiça local e a decisão da desembargadora, dizendo onde está a ponderação, onde está a proporcionalidade, onde está o viés de referência, de reconhecimento da dignidade do direito, no caso do trabalho, inscrita no dever do sindicato de lutar pelas prerrogativas da classe que ele representa, né? Então, provavelmente a juíza puxou lá alguma decisão, né, que parametrizou, né, do ponto de vista maquinal, né, o uso do instrumental e lavrou em poucos minutos, provavelmente, em poucos minutos, é, uma decisão, né, que nem dissimula o que não é irrazoável pensar a aliança entre sistemas de gestão, né? Por exemplo, executivo e judiciário, né? Mas é mais ou menos isso, Pedro, que eu penso que requer, né, que a gente, no tocante à aplicação dessa inteligência no sistema judicial, né, não perca de vista, né, que o algoritmo é produzido por alguém. Imagina agora lá nos Estados Unidos que esse Musk se apropriou num curto espaço de um mês de todos os bancos de dados do sistema de informação dos Estados Unidos, né? Por isso que justifica uma briga relâmpago, porque ele já tem o que ele queria. Ele tem a base, né, informativa de todas as estruturas de gestão da política, da aplicação de recursos, da orientação dos financiamentos, né? Que podem permitir a sua, o seu paroxismo de acumulação, né? Então, eu acho que é isso mesmo que você colocou, e nós não podemos perder de vista que a dimensão interpretativa, né, ela é o viés que abre o espaço ético para que a inteligência artificial não seja um instrumento do mal, né? Seja um instrumento da dignidade, né, e da garantia de processos democráticos, emancipatórios, né? Obrigado, professor José Geraldo. Foi uma resposta riquíssima, né? Eu estava pensando nesse peso da responsabilidade final, né? Porque uma inteligência artificial, que é uma, uma resposta frente à base de dados, né? Não pode ter essa responsabilidade, né? É, Estava pensando num dos textos fundacionais da literatura, mas acho que também aparece muito nas discussões jurídicas, né? Que é a Antígona. A gente tem um conflito entre dois sistemas de regras, né? Um da família, um do Estado, e alguém tem que decidir. E essa decisão sempre é o prejuízo de um dos outros lados, né? Então uhum, esse peso um tanto trágico da responsabilidade é algo que a gente não pode deixar de ter em vista, né? Quando discute essas possibilidades de automação. Mas também eu acho que, por outro lado, como você apontou, tem um certo risco de um certo ludismo, né? De simplesmente se colocar contrário sem uma reflexão mais aprofundada, né? Não que os ludistas não tivessem também suas razões, né? uhum. O programa é realmente muito curto, mas eu queria, ao menos nos nossos minutos finais, pensar um pouco como é que se pode puxar essa discussão para a formação dos operadores de direito, né? Já que você Uhum. já foi reitor da universidade, deve ter, enfim, parte da nossa atividade docente é pensar sobre a formação de quem a gente está ensinando, né? Está formando na universidade. Como é que
como é o que que impacta na formação dos operadores de direito a possibilidade da inteligência artificial, por um lado, nos sistemas judiciais, por outro, a invasão, a gente pode chamar assim, né, da inteligência artificial nos sistemas de ensino, que já está acontecendo, né? É. E está acontecendo de modo dramático, né? Porque não é só você incorporar sua perspectiva pedagógica. Por exemplo, eu até sou cético quanto a essa possibilidade de interditar o uso de equipamentos que são importantes. Por exemplo, na minha sala de aula, eu não interdito ninguém de ter o seu celular na mão. Só que eu incorporei o fato de que os estudantes ficam com o celular na mão e aí transformei isso em metodologia de docência, né? Vou é, desenvolvendo os temas e vou pedindo aos estudantes que estão com os celulares ligados que façam o uso dele para pesquisa, por exemplo. é, Você mencionou Antígona. Eu digo, qual é a posição de Creonte e Antígona em face do impasse entre sistemas de direito, né? E que estratégias de formalização do ideológico do jurídico saem, por exemplo, para configurar a tensão entre justnaturalismos e justpositivismo. Aí eles têm que sair do TikTok ali ou da agenda das baladas para pesquisar na internet, né? Eh, e pelo menos eles vão saber quem é Creonte, quem é Ismênia, quem é Antígona, né? E vão descobrir, por exemplo, que para construir a sua filosofia da política, Hegel trabalhou exatamente com Antígona. Você viu que esses dias eu escrevi um artigo que até o site da UNB republicou e o da Adume também, a pedido do pessoal do Citifub sobre a decisão sobre a URP, né? E usei a metáfora do velho e do mar, né? Sobre como, às vezes, o bem conquistado é erodido, é canibalizado pelas injunções, né? Do mundo, inclusive, formal do direito, né? O, ou citando lá atrás o Ehring na luta pelo direito, que ele trabalha a metáfora do mercador de Veneza, exatamente para dizer, você, ao invés de discutir a legitimidade da reivindicação do Shylock, você nega, aí faz a chincana do seu próprio direito, em benefício do mercador, né? É, então, eu diria assim que a gente pode ir nesse trivial, né, que é trabalhar, mas eu, por exemplo, imagino, né, há pouco você lembra que eu comecei dizendo, a educação não é uma espacialização funcional, ela é uma dimensão transformadora. Então, o espaço pedagógico, por exemplo, de uma estrutura de educação, que tem que fazer que essa estrutura seja realmente educadora, não é só instrucional, né? É todo o espaço que ela tem, um vão de escada, um jardim, é um espaço pedagógico, né? Então, o que é que faz com que a educação não fique presa a esses mecanismos artificializadores? É que elas envolvam sempre pesquisa e autoria. Então, como é que a gente, a partir do fato do uso instrumental de ferramentas pedagógicas, e eu vou chamar a IA de ferramenta pedagógica, como é que a gente não perde a condição autoral? Como é que o nosso juízo crítico se exercita, né? Como é que a gente pode configurar uma dimensão emancipatória para a educação? A lá Paulo Freire, não é ela em si, mas é a nossa consciência apta a refletir sobre a nossa realidade que nos faz agir para transformar o mundo. Não é a educação que muda o mundo, dizia Paulo Freire, né? A educação permite que a gente expanda a nossa consciência. E com ela, nós, os sujeitos, é que mudamos o mundo, né? Então, eu acho que é isso, e que nos obriga, por exemplo, a ter embates funcionais. Por exemplo, no caso da IA, né? Os professores, os artistas estão ciosos
de que a educação não pode virar instrucionismo, por exemplo, na tecnologia das metodologias digitais e à distância. Não contra a educação à distância, mas como é que a gente permanece com o professor, o educador, como um mediador que é um gestor da expansão da consciência crítica do estudante? Como é que a gente faz isso, né? E, portanto, também, né, do ponto de vista da apropriação capitalista, né, como é que nós não devamos ser expropriados na nossa condição autoral? Por exemplo, você viu que recentemente houve uma grande greve nos Estados Unidos, em Hollywood, de roteiristas, que são intelectuais, não é isso? E de artistas contra os mecanismos de escaneamento e de holografia de suas imagens e dos seus scripts, exatamente para tirar da criação, né, uma reprodução perpetuada pela holografia de uma imagem que você pode usar ad eternum, mesmo quando a matéria da imagem, o sujeito vivo, já é, pulverizou, né, os seus ossos, né? Então, eu acho que é um pouco essa questão que a gente tem que trabalhar no sentido de repensar, né, as práticas e recuperar isso que eu acho que é o mais importante do ponto de vista. Lá no Vaticano, nós abrimos um espaço, e no documento que vocês se valeram aí, para pensar o desenvolvimento ético da IA. Então, como é que a gente forma as equipes de desenvolvimento diversificadas, exatamente para garantir que no seu desenvolvimento haja uma mitigação de preconceitos, que se abra espaços para a consideração de perspectivas diversas, como a gente faz a partir da política de cotas da UNB, você trazer as cosmologias de sujeitos que entram na universidade pela democratização do acesso, mas que têm seus modos de ver o mundo restringidos pela uma europeização do currículo, né? Que é uma preservação ainda de uma única epistemologia, né? É, como é que a gente adestra para o uso dos dados técnicos? Como é que a gente, ao usar os dados, a gente se treina pensando a origem ética e representativa do que foi construído para evitar vieses históricos, né? Olha como está se reconstruindo ali na Palestina o movimento emancipatório do povo de Deus, né? Olha a disputa, né, para tomar a origem profética da aliança, né, e do destino, né? É, e como é que a gente desenvolve esses sistemas em que a autonomia do pensamento, da criação, né, que rompe, lá atrás dizia Paulo Freire, a, a pedagogia bancária. Aqui é decisão de explicativa, hermenêutica, capacidade de assumir riscos interpretativos, né? Mas de discutir isso numa arena mediada por um processo legítimo de debate autêntico, né? Então, eu acho que são essas questões. Eu acho importante, Pedro, a Dumbi pautar essa discussão, fazer o que. Por exemplo, eu acabei de mencionar um fórum constitucional e um fórum pontifício, gente. No encerramento lá, o Papa Francisco. E veja que o novo Papa, o Leão XIV, assumiu o título declaradamente para recuperar o debate do século XIX, da tensão entre capital e trabalho, a dignidade do trabalho em face da voracidade canibalizadora do capital, né? Para que a máquina não desagregue a condição da humanidade. E ele falou, agora, por exemplo, como Leão XIV, o que eu quero discutir não são os tempos modernos da máquina, são os tempos contemporâneos da inteligência artificial. Ou seja, podemos
pensar que o ano que vem a gente terá um outro workshop avançando essas discussões, porque na linha do que o Papa Francisco nos orientou ali nesse último encontro, né? A dimensão da inteligência artificial que ele queria construir era a que mediasse a justiça e a democracia. E que, portanto, ela devia levar a um compromisso renovado para garantir que a inteligência artificial sirva aos melhores interesses da humanidade. E que enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades para trabalhar em direção a um futuro em que a tecnologia promova a justiça, fortaleça a democracia e defenda a dignidade humana, né? Foi com isso que nós nos comprometemos. No plano do debate do Vaticano, a discussão apontava até para pensar governanças globais de IA, governanças globais, né? Porque no local a gama de motivações vicárias, né, acabam enviesando. E isso significa cooperação, significa padrões internacionais, compartilhamento de dados, diplomacia para promover diálogo, mas também pressupõe uma ética global, né? Não é, contendo, né, a navegação de flotilhas humanitárias que a gente vai definir, né, a civilização, né? Isso é a barbárie retomada, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? E eu acho que a Dumbi faria bem se puxasse esse debate, né? Porque na conjuntura em que a gente está vivendo, não são. Claro que ainda são os processos econômicos os que acicatam a ganância, né? Mas a educação é estratégica para isso. Então, é um território que está sendo disputado a pau e pedra, às vezes até a fogo e bala, né? Mas, sobretudo, do ponto de vista de sequestrar a capacidade da educação, né, para armar essas perspectivas de. Engraçado, Pedro, que essa perspectiva do global eu só vi em duas colocações. A primeira é essa no Vaticano, né, que realmente confissão à parte, né? Não se trata de uma argumentação confessional, né? Mas ela é civilizatória, né? Mas essa preocupação com uma governança global da IA, né? Eu só vi de outra parte colocada nesses termos pelo MST. Olha que curioso. O MST. Nós acabamos de concluir aqui na UNB um seminário em que a gente discute a formação comunitária para os direitos humanos no interesse da pedagogia de emancipação do MST. Essas questões foram colocadas. E o eixo dessas discussões, que, por exemplo, passou para debater, inclusive, uma declaração das Nações Unidas, que aí havia Campesina, que é uma articulação em rede desses movimentos, né? Construiu o que foi a Declaração dos Direitos das Camponesas e dos Camponeses, né? Que foi aprovada em 2018 nas Nações Unidas, né? Aí eu fui falar da importância dessas articulações supranacionais, como a Via Campesina, né? Aí a militante disse: mas isso é uma etapa. Agora nós já estamos querendo construir uma assembleia global. Uma assembleia global. Olha só, né? E a gente fica criminalizando aí nas CPIs da vida, né? A ação política do MST. Eles já estão pensando numa assembleia global para construir as teses civilizatórias de produção social do econômico, alimentação como direito humano, né? Dignidade da produção que pressupõe o respeito à vida, produção sem agrotóxicos, né? Como garantia da natureza, né? Que é um bem que percorre todas as dimensões do que compõe a dignidade do humano, né? Então, eu acho que é isso. E essa,
logo depois eu até participei, agora em abril, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, o Pedro, de um seminário organizado, curiosamente, por uma das juízas que esteve lá no Vaticano. E não é ninguém assim que seja católico raiz, não, tá certo? E o seminário que foi feito na Escola Nacional da Magistratura Trabalhista tinha como foco universalizar o direito à saúde e à segurança do trabalho em face das novas tecnologias. O seminário teve dois painéis. Um era Inteligência Artificial, Desafios e Perspectivas para a Promoção do Trabalho Decente, que é uma categoria da Organização Internacional do Trabalho, e o outro era Trabalho em Plataformas Digitais, Viver e Morrer sobre Rodas, que é o gig, a uberização, né? Eu participei do painel sobre os desafios, junto com colegas professores da UFRJ, da USP, né? E o contexto desses trabalhos é a gente abrir em todos os espaços, o da justiça, o da educação, o da política, o democrático, que envolve as eleições, não é isso? Desse diálogo vital que queira traduzir em princípios e em políticas, mas também em práticas viáveis esses campos desafiadores, né, que requerem, né, estudos filosóficos, e são estudos filosóficos, né, teológicos, políticos, jurídicos e pedagógicos, não é isso? E acho que estes diálogos, né, são uma espécie assim de é, chamada, né, para a gente abrir realmente, né, um espaço de reflexão no campo pedagógico da DUMB, né? Porque sindicato hoje não é só corporativo, é também de cidadania, né? Ele não só luta por direitos, mas ele luta por transformação da sociedade. Então, eles são também educadores, não é isso? É, e esse programa eu sempre o vi como uma espécie de sala de aula, né, no sentido ampliado, né, porque ele não está num espaço físico, mas num espaço digital, num espaço é, que é artificial, mas que é real, né? É artificial, mas é real. Ortega y Gasset dizia que a gente tem duas naturezas: a natureza natural, que é aquela que a gente partilha com o todo planetário, né? E ele dizia, e a natureza artificial, que é natureza também, porque é vida inventada. Então, eu acho assim que esse espaço é um espaço pedagógico inventado, como uma dimensão pedagógica do trabalho sindical. E que bom que este aqui hoje seja conduzido por um professor de literatura, né? que a literatura, como a gente sabe, não é um delírio, né? É a apropriação do real por meio de uma outra linguagem. Isso era Eduardo Lourenço que dizia, né? É, a literatura não é um delírio, é um modo de conhecer, é a apropriação do real por meio de outra linguagem. É que a gente tenta que aconteça, pelo menos, professor. Bom, se foi uma sala de aula, eu tenho que dizer que eu estava na posição de aluno, porque eu aprendi muito com as suas falas. Queria que a gente tivesse tempo para desenvolver bem mais esse debate, mas a gente já estourou um pouquinho, então, infelizmente, vamos ter que ir encerrando. Mas, Zé Geraldo, ao agradecer, eu já te deixo o convite para a gente construir um debate mais a fundo na DUMP, daí com tempo suficiente para pensar essas dimensões jurídicas, pedagógicas, né? Que eu acho que foram apontadas aqui, mas merecem um debate maior. Agradeço imensamente em nome da diretoria. Sugiro que você convide para um próximo a professora Fernanda Lage, lá da Faculdade de Ótimo. Direito, que tem estudado profundo. Essa sim, eu estou chegando como enxerido. E pelas bordas, ela chega pelo núcleo, sabe? E quando eu me enrosco em alguma questão, é dela
que eu me socorro, que é ela que me dá horizontes. E é uma jovem professora como você, assim, que tem que tem futuro, né? Porque eu agora só tenho passado. Não, não, tem muito futuro ainda, professor. Muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite, pelo programa que foi maravilhoso. Queria encerrar agora o nosso Diálogos ad Umb, agradecendo ao professor Zé Geraldo e convidando a todos para estar aqui na TV Comunitária semana que vem, novamente, para mais um Diálogos. Obrigado, Zé Geraldo. Obrigado, Pedro. A UNB nasce na democracia, em 1962. Ergueu-se com a coragem de quem acredita no saber como bem público e no ensino como caminho coletivo de um projeto de país democrático e socialmente justo. Mas o projeto foi interrompido. Veio o golpe, a censura, a perseguição, as expulsões, as prisões, as torturas e os desaparecimentos. A UNB foi invadida, seus corpos dispersos, mas a ideia, essa permaneceu escondida, viva. Durante o período de crises como a de 77, o clima era obviamente muito tenso, né? E a gente era obrigado a dar aulas com policiais armados de metralhadora na porta das salas de aula. No início de 1978, um grupo reduzido de professores começou a se reunir na casa de um deles, na Asa Sul, onde foi feito um planejamento para a fundação da ADUMB. Foi decidido fazer uma coleta de assinaturas e um chamamento para uma assembleia de fundação da associação. Foi feita a preparação dos estatutos, de uma proposta de estatutos a ser apresentada na Assembleia. Na retomada da democracia, era preciso reconstruir mais do que estruturas. Era preciso reconstruir vínculos, confiança e coragem. A organização que antes se escondia fora do campus e nos corredores, agora ganhava nomes, rostos e vozes. Surgia oficialmente a ADUMB, um sindicato feito de urgências, mas também de futuro. Em defesa da universidade pública, gratuita, democrática e socialmente referenciada. Não nasceu grande, mas nasceu necessária. Protegendo o que é invisível nos editais. O tempo de preparo, o diálogo da sala de aula e dos laboratórios, a saúde de quem ensina e o direito de existir com dignidade. Para mim faltava outra coisa, que era a democratização da universidade. Não é só eleição e tudo mais. Aumentar o número de estudantes, aumentar que a população de baixa renda estivesse na universidade, né? Isso era a democratização também da universidade, não só os processos eleitorais que se formaram. Então, acho que os professores têm que estar orgulhosos da administração que têm, saber que isso que eles têm começou com nada, começou sendo uma sala fora da universidade, passou para um laboratório, depois passou para umas salas invadidas e depois foi para esse grande monumento que é a ADUMB hoje, né? Mas isso foi conseguido com essa força, com essa união e esse trabalho de todos. E isso não pode ser esquecido porque esse trabalho está potencialmente em cada professor e no movimento como um todo. Isso tem que aparecer quando for preciso. A UNB esteve à frente de muitos desafios ao longo de sua história. Gostaria de ressaltar o nosso compromisso com o legado desta universidade e com os temas prementes
na situação atual de nosso país e do mundo. As lutas sindicais que permanecem por condições dignas de trabalho, por remuneração digna, pela democracia, pela universidade pública gratuita, por uma plataforma pública que nos garanta a soberania, pelo financiamento da pesquisa, da ciência, da tecnologia, uma pauta voltada para a democracia, voltada para o combate à desinformação, para o combate ao obscurantismo e um legado para deixar para as gerações presentes e futuras, dialogando com o passado e antevendo o futuro, um futuro democrático, um futuro plural, um futuro diverso e um futuro de equidade. Ao longo de 47 anos, a Dumb seguiu em movimento. A cada ataque, uma defesa. A cada silêncio imposto, vozes que se levantam. Não somos só uma entidade sindical. Somos rede de cuidado, de escuta, de resistência. Onde há ensino, pesquisa e extensão, há também o trabalho de proteger quem faz tudo isso existir. Defendemos o que não cabe nos contra-cheques, o tempo de preparo, a liberdade de pesquisar e ensinar, o direito de existir com dignidade. A luta não acabou. Ainda estamos aqui. E para garantirmos a universidade pública, haverá luta para defendê-la. A ADUMB, Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional, é casa, é força, é permanência. Presente no passado, necessária no presente. E pronta para o que ainda vamos construir coletivamente.